Arthur Randolfo Amorim Martins de Melo mandou esse projetinho pra gente e disse o seguinte: Boa tarde, Marco. Há uns meses atrás eu pedi um feedback de portfólio e você me deu a sugestão de tentar produzir peças voltadas para desenvolvimento visual. Refleti bastante sobre o assunto e experimentei coisas diferentes nesse tempo, enquanto fazia esse projeto. Não sei se foi erro tentar fazer um projeto grande logo de início, mas eu gostaria de receber o seu feedback sobre o projeto. Obrigado pela atenção, admiro muito o trabalho que você tem feito. Obrigado, Arthur. Vamos dar uma olhadinha nesse projeto, porque ele é bem grande. Olha o tamanho da barra de rolagem, cara. E eu gosto de projetos assim. Já falo de primeira, cara, porque é bem legal quando o artista pega pra explorar bastante, pra criar um monte de imagem, de thumbnail. Olha aí, meu, você censurou o piu-piu do morcego, é isso? Ô, louco, mano. Que doideira. Você fez até um turnaround. Every now and then. Caramba, que sensacional, velho. Okay, this is a personal project where I want to showcase some of my skills and ideas while looking for a job in the visual development concept art field. Cara, isso aqui engrandece o projeto num nível. Que legal. Desenvolvimento da cidade. Uau, 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 uau. Que legal. Eu quero aplausos. Então, muito legal. Esse foi o portfólio do Arthur Randolph. Mais Pessoal, alto. muito bacana. Vimos aqui o projeto dele. Próximo feedback. Não, mentira. Voltando. Gostei bastante desse projeto, Arthur. Tem algumas coisas que engrandecem pra caramba o projeto, né? Esses GIFs, esses vídeos que você fez, que são muito legais. Eu vou ser bem criterioso, tá? E bem específico com o projeto, porque a ideia aqui também não é ficar só elogiando, né? Mas, no geral, muito legal o que você já produziu aqui. Eu vou ser bem chato de começar já falando que eu sinto que você não desenvolveu tantas thumbnails quanto eu gostaria de ver. Eu sinto que você já pulou muito rápido pra uma ideia final do personagem, sabe? Tipo, pelo que você me apresentou aqui, aparentemente você já tinha um conceito bem certinho de como seria esse personagem, sabe? E aí depois você meio que foi mostrando várias coisas desse personagem que você já resolveu muito rápido. Se eu fosse fazer um portfólio de desenvolvimento visual, eu tentaria trabalhar mais nessas etapas anteriores do que só nessa amostra de como é o produto final, sabe? Porque eu sinto que você já foi muito cedo pro produto final, compreende? Meio que foi essa prancha e é isso. Aí depois você só ficou testando coisas e mostrando coisas já resolvidas, né? Então, valeria a pena nessa etapa aqui você estender mais, destrinchar mais essa prancha aqui. Realmente pensar como se fosse um funil, tá? O processo de criação e desenvolvimento de um personagem. E nesse comecinho do funil, eu acho que valeria a pena você ser mais porra louca, assim, sabe? Mais louco nos shapes, em experimentação de coisas muito malucas, porque todas elas, se você der um passo pra trás, todas elas estão meio parecidas em questão de silhueta, sabe? É claro que você muda o preenchimento, mas em questão de silhueta, meio que é sempre a mesma coisa, sabe? Já que ele é um morcego e ele vai, em algum momento, quem sabe, abrir as asas aqui, será que você não conseguiria ter usado esse recurso das asas para explorar umas silhuetas diferentes? Pensando bem toscamente aqui, até a capa que ele tá usando, testar uns shapes que simulem essa ideia de asa, ou uma asa pequena, uma asa bem grande, desproporcional com o corpo dele. Esse chapéu, será que não poderia ser uma outra coisa? Eu tô falando tudo isso porque realmente é o que eu gostaria de ter visto nesse projeto. De novo, as imagens que você fez são bem legais, são ótimas, engrandecem seu produto, mas realmente não tem tantas explorações. Você tem iterações, né? Que é um produto feito e você vai meio que mexendo coisinhas muito sutis nele. Ele é minúsculo com um braço longo, então dá pra você pirar. E eu sei que você consegue pirar, né? A gente já conversou bastante nas outras imagens a respeito disso. Então eu quero ver o seu melhor aqui, né? Sobre o desenvolvimento e o resultado final do personagem. Eu gosto de como ele se parece. Eu acho que ficou bem legal essa questão dele meio misterioso, escondendo o focinho dele. Outras coisas eu já acho que ficaram um pouco genéricas.
Então, por exemplo, todo esse braço dele, redondo, que é basicamente um cilindro, eu achei uma ideia um pouco genérica demais. Eu não acho que isso. Eu não acho que ele tem um shape interessante, eu não acho que ele tem uma justificativa interessante para ser só um cilindro. É só um cilindro. Eu não vejo isso se relacionando e conectando de forma nenhuma com o resto do personagem, tá? De novo, eu tô sendo bem criterioso e bem chato aqui, mas é porque eu queria te puxar mais. Então, quando você for desenvolver esses gadgets de personagens, tenta pensar em formas mais icônicas, talvez, e mais únicas do que só algo muito simples e cru como um cilindro, sabe? Eu não vejo uma conexão desse cilindro com o resto do braço dele e até com os outros acessórios dele, sabe? Tipo, ele tem uma mochila que não sei se combina com nada mais do personagem, sabe? Tipo, tem uma mochila que ela parece uma mochila de aventura, como se ele tivesse achado isso, como se não pertencesse a ele. O braço, ele, apesar de ser um cilindro, ele é bem, tem uns LEDs meio tecnológicos, beleza. Aí a capa, ela é presa por uma paradinha de metal dourado que não tem em mais nenhum lugar. É uma mistura de muitas coisas diferentes, mas que elas não estão conectadas. Eu acho que o seu trabalho era gerar essa conexão entre os elementos, entende? Me parece um pouco jogado, assim. Eu já acho esse braço direito dele muito mais interessante em questão de shape do que o braço esquerdo dele, sacou? Nos desenhos de desenvolvimento de cenário, eu também acho que você poderia enriquecer muito mais esses cenários. Eu acho que eles estão muito simples, só com formas, blocos e sólidos muito básicos, tá? Por exemplo, essa cidade, que seria um frame onde a gente veria como essa cidade respira. Qual que é dessa cidade? Eu acho que o desenho ele parou numa etapa muito anterior. Eu acho que você poderia ter progredido muito mais, adicionar muito mais vida, informação e design mesmo nesses prédios e nessas ruas, sabe? Eu vou te mostrar um exemplo, que é um exemplo muito legal. Tem uns concepts do Zootopia da cidade que eu acho que poderiam te inspirar bastante. Esses aqui são concepts desse desenvolvimento visual de como seria a cidade do Zootopia, né? Uma parte da cidade do Zootopia. Então você percebe aqui que todos os elementos que eles criam, eu não sei exatamente quem foi o artista dessa imagem aqui, mas dá uma olhadinha em como tudo é meio que moldado para essa ideia de animais estarem vivendo nessa cidade e tal. Percebe que a gente tem uma ponte, beleza, que ela remete a coisas que a gente tem nas nossas cidades, mas você percebe que começa, se você percorreu os olhos com mais cautela nessa cidade, você vai perceber coisas de outros animais que a gente já começa a desassociar da nossa realidade, sabe? Então, tem uns canos aqui que são para animais pequenininhos percorrerem, para eles subir aqui como se fosse uma escada, tipo hamster. Então, tem até plaquinha para hamster aqui, ó, que vai informar para onde eles têm que ir, para onde que para essa tubulação vai. Tem algumas outras coisas, por exemplo, os posters são todos relacionados a uma cultura desses animais, então tem pôster para coelhos, Cowtown para vacas, tem umas propagandas muito específicas para animais, toda a parte de vegetação também, os postes, o design do poste, ele vai remeter a uma coisa mais de natureza, parece um abacaxi esse poste, sabe? Tem umas coisinhas assim que são muito interessantes de design mesmo, que te fazem refletir que nada é meio à toa, assim. Tem muitas folhas nessas placas, é muito arborizado, né, para que os animais que são herbívoros possam se alimentar no meio da cidade. É uma cidade bem viva, né? Enfim, isso aqui é só um exemplo, tá? Quando eu falo sobre desenvolvimento visual, é o que eu gostaria de ver, sabe? Tem outras imagens aqui que são maravilhosas, cara. Então, ó, por exemplo, essa outra imagem. Vê o nível de detalhe que eles empregam nessas imagens para você sentir que essa cidade está viva. Nesse caso aqui, é uma região abandonada da cidade. Então você vê que tem aqui que a vegetação já cresceu em cima desse. Acho que é tipo um trem aqui, né? A árvore já é tipo uma árvore centenária, tal, os fios passando, que é uma parte um pouquinho mais abandonada da cidade. Então, provavelmente as pessoas não percorrem aqui, o trilho já não é utilizado há muito tempo. Tudo isso me traz e me remete à vida, né? Bondinho, né? Bondinho. O artista pensou em acessibilidade para cada bichinho. Então, é meio que isso, assim, sabe? Quando a gente vai falar sobre casas, a gente também consegue sentir a temática dos animais nas casas. E não só de colocar os bichinhos, os coelhinhos aqui, mas todos os shapes também remetem a shapes e ícones, né? Bem icônicos
de coelhos. Então você vê que a porta tem o formato de um ícone de coelho, o chão vai ter o mesmo shape aplicado nas mesas. Você vê que as plantinhas são podadas para parecerem coelhos, então é bem icônico. O abajur tem shape de coelhinho, então tudo remete a coisas fofinhas, coisas redondinhas de coelho. Então o design dos shapes aqui também são bem referentes nesse sentido. Ó. E a mesma coisa para a área externa. Ó. Percebe como a gente vê esse mesmo shape de coisas redondinhas, com orelhinhas, sendo replicado. As plantinhas também, que são as mesmas aqui do chão, do tapete, da mesa, ó, são todas aplicadas e replicadas de forma intencional para você entender aonde você se localiza naquele universo. Quando você se localiza em uma casa, por exemplo, do personagem principal da raposa lá, que eu esqueci o nome, você já vê que ela tem uma vibe completamente diferente, tá vendo? Que ela é cheia de jornal, de papel, tem um monte de fio exposto, de cano passando, as plantas já estão meio capenga, é um ambiente mais escuro, mais fechadão. A mesa é feita com apoio aqui, de caixote. É isso que eu queria que você percebesse. Ó, aqui tem uma outra... Esse aqui é do Armand Serrano. Esse aqui eu tenho certeza que é do Armand Serrano, ó, que é um artista incrível também, ó. Que é uma parte da casa dele, de desenvolvimento da casa desse personagem, que é meio baixo do subsolo, assim, sabe? Já é, tipo, abaixo do que a gente considera embaixo, assim. Tipo, tem uns canos estourados onde ele vive, então tudo meio capenga, sabe? Passando no meio do teto, então ele tem que se abaixar para conseguir se movimentar dentro da casa dele. Então, os móveis que não condizem com o resto do ambiente, umas tomadas do lado de coisas molhadas, o que é uma péssima ideia. Enfim, tudo isso me traz história, tá bom? Agora, voltando pro seu concept, você percebe como daria para você evoluir muito mais isso aqui para uma cidade onde aparentemente temos morcegos e um pouco dessa vibe meio de vilão que ele tem. Eu não sei explicar direito, sabe? O que eu queria dizer com isso é o seguinte: dava para você se debruçar muito mais sobre esse desenho e até a questão do veículo, você colocar aqui, pensar um veículo que seja condizente com a realidade desse morcego aqui, ou eu não sei exatamente o universo que você queria contar aqui, mas eu queria entender mais sobre ele. Eu fiquei curioso, mas você me mostrou muito pouco. Eu acho que nem eu falei mais cedo, você parou muito cedo nessa etapa aqui. Acho que dava para você se debruçar sobre isso e talvez mostrar ele andando nos becos, sabe? Porque ele tá se escondendo. Será que ele se escondendo com um chapéu e com um tecido... Será que ele realmente andaria no meio da cidade, da rua, assim? Será que ele não estaria num beco mais escondido, onde você passaria um sentimento muito mais diferenciado para esse personagem? Tá vendo que até... os prédios que você colocou aqui, eles têm um indício de que você iria para aquele caminho, mas você não foi exatamente. Você só fez umas linhas assim, mas você não me contou para onde você queria ir com isso e com esses esquetes. Entendeu? Então, se esses bichos e essas aves, elas vão viver nesses prédios, será que esses prédios eles seriam térreos mesmo? Será que isso aqui não seria feito em cima de árvores ou coisas um pouco mais rudimentares, já que eles não têm... A maioria dos bichos aqui, eles não têm mãos, né, sinceramente. Acho que esse personagem que você criou, ele tem mão aqui, né? Mas, enfim, eu queria que você tivesse me mostrado isso, assim, sabe? Então, se você continuar desenvolvendo esse personagem e esse universo, para pensar por esse lado. Eu acho que dá e tem muito caminho para você continuar desenvolvendo, mas eu acho que a tecnologia e o ambiente que eles estão sendo inseridos, eu acho que elas seriam um pouco mais rudimentares, quem sabe um pouquinho mais de tecnologia improvisada, ao invés de ser uma tecnologia super polida, como se fosse esse cilindro que você fez, ou até esse braço, que parece um braço mecânico, assim, parece que ele é tecnológico demais, assim, para serem animais e eles pertencerem a esse universo, sabe? Tipo, eu não consigo comprar tanto essa ideia. Eu acho que esse personagem tem muito mais a ver com o universo que você estava criando do que os anteriores, assim. E eu queria ver um pouco disso aqui aplicado na cidade. Então, acho que o Zootopia seria uma ótima referência para você dar uma pesquisada. Até para quando, por exemplo, você vai para esse cenário aqui, ó, que é uma exploração de um frame da polícia, talvez mostrar um pouquinho mais essa separação do que seria a parte de polícia e dos bandidos, o visual ser bem discrepante um do outro, mas eu ainda preciso comprar mais essa ideia antes de qualquer coisa, assim. Beleza? Eu acho que, de novo, Arthur, esse feedback não é nem sobre a técnica que você está empregando, mas é sobre as ideias. Então, eu estou tentando questionar mais do que te dar a solução direta, beleza? Eu gosto muito do estilo que você fez aqui. Acho que até
O Paul Felix pode ser uma ótima inspiração para você. Eu não sei se eu te mostrei o Paul Felix da última vez, mas com certeza o Paul Felix é uma ref maravilhosa para você explorar, e até em questão de shape, a diferença de filme que ele emprega aqui, ó. Esses aqui são shapes e explorações para uma animação do Aladdin. Não foi pro filme original lá que a gente conhece do Aladdin, mas percebe a questão de shapes, ó. Como elas são todas meio similares e tal. Agora, quando ele trabalha para, por exemplo, o Lilo e Stitch, a casa ali daquela família da Lilo, né? Tem uma arquitetura bem diferente, ó, tem uma vibe bem diferente, os shapes são bem específicos nessa questão mais praiana mesmo, de coqueiros, de muita planta, muita coisa orgânica, nada tem quina agressiva, são coisas bem que parecem uma caixa, mas ao mesmo tempo são caixas com umas quinas mais arredondadinhas. Percebe, ó? Tudo é meio uma caixinha com quinas arredondadas. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Até o tijolo, que poderia ser bem retão, ele é reto, mas ele tem uma quininha mais arredondada. Bem orgânico. Agora, quando ele vai para os alienígenas, são formas grandes e bem arredondadonas, assim. São bem gordinhas, né? Essas formas dos alienígenas. O contraste, ó. Aqui, ó. Forma alienígena. Olha como é tudo bem redondo. Olha como é com linhas longas, parecendo ondas, né? Olha como contrapõe com formas orgânicas que ele cria. Ó, alienígena e da casa da Lilo. Sacou? É legal ter esse contraste, né? De tipo, tem muitas informações, muitos itens aqui, e no dos alienígenas é super clean, né? Quando tem muita informação são botões, LEDs e coisas assim. Enfim, eu tô te mostrando só pra dar uma inspirada aí. Espero que tenha feito algum sentido isso que eu falei, tá? Eu acho que você tá no caminho super certo, mas eu gosto das explorações, eu gosto do tanto de produto que você fez, mas eu queria ver coisas mais cedo na exploração do personagem e no desenvolvimento do cenário. Eu queria que você se debruçasse sobre esses desenhos aqui, ó, e realmente colocasse história neles, tá? Pensa realmente, porque isso faz parte desse projeto, tanto quanto o desenvolvimento visual dos personagens em si. Quando a gente fala de VisDev, a gente está falando de de um globo enorme de coisas e possibilidades que você pode fazer. Mas você tem que se debruçar e desenhar com bastante carinho cada uma delas. Sendo bem criterioso, eu acho que seria isso a partir de agora. Eu não descartaria nada do que você fez. Eu só pegaria essas outras coisas e continuaria explorando até o personagem principal, mesmo você já tendo aplicado ele em outras ilustrações. Eu voltaria nele e tentaria dar mais uma arrematada no visual dele baseado no que eu comentei aqui, beleza? De novo, espero que você tenha curtido aí, Arthur, e esse papo maluco aí só de mão de referência e tacando coisa na tua cabeça. Espero que você consiga extrair um bom suco disso aí, tá bom? Dá um ok aí se você curtiu, Arthur, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei também, por favor. Sim, vou tentar dar continuidade no projeto então. Tava com receio de fazer um projeto muito grande e não explorar outros universos. Eu acho que tem muito potencial para você explorar aqui ainda. Você não precisa fazer tudo em um projeto só. Você pode separar em vários projetos. Um projeto só para o desenvolvimento desse personagem, outro só para o desenvolvimento dos policiais, dos vilões, outro só dos cenários. Não precisa ser só um projetão grande, pode ser vários. Distribui isso. Até em questão de rede social, é melhor que você tenha vários projetos picados do que tudo numa coisa só, tá? Falando em questão de algoritmo. Mas eu vejo muito potencial para você continuar. É uma questão agora de pegar tudo isso, essas refs, fazer um painel aí de referências e aplicar elas nessas próximas imagens e quem sabe voltar em algumas que você já fez também. Beleza? É isso aí. Simbora. Valeu, Arthur.